Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Deus repouse sobre cada um de nós. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade a essa série de mensagens que nós temos procurado, pelo Espírito Santo, compartilhar com vocês por meio deste canal. Você veja que o nosso argumento inicial é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Sempre nós procuramos aqui engrandecer o Espírito Santo, porque é Ele que nos dá o direcionamento para que nós possamos fazer com que a palavra de Deus, o Evangelho da graça na sua integridade, chegue até as pessoas. Você veja que todos os que vieram após o Senhor Jesus, os seus discípulos, apóstolos, foram fidedignos na pregação do Evangelho, levando as pessoas ao arrependimento, levando as pessoas a entender as doutrinas, que o nosso Senhor Jesus ele deixou. Quando nós pegamos lá o Sermão da Montanha, nós temos ali um grande ensinamento do nosso Senhor. Então, quando nós deixamos-nos mover, ser usado pelo Espírito Santo, não é de difícil compreensão a palavra de Deus. Nós conseguimos compreender, nós conseguimos ter o entendimento a respeito do que a Bíblia diz, do que Deus nos revelou, certo? E aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, diz assim: o juízo final. O juízo final. Pessoal, eu não sei se você já teve alguma causa na justiça em que você foi vítima de alguma irregularidade, você buscou a justiça para poder rever algum direito seu que não estava de acordo, e você ficou aguardando aquele dia do juízo, do resultado, o juízo final lá do seu processo. Eu já passei por isso e eu aguardei, esperei. Às vezes a gente espera até um certo tempo e depois veio lá a resposta que o juiz tinha me dado causa ganha, e o outro lado teve que cumprir as ordens lá determinadas pelo juiz. Se ele não cumprisse, ele iria sofrer algumas sanções, como manda lá a lei. Aqui no juízo final diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Muito bem, meus irmãos. Então, o que nós entendemos aqui nessa revelação? Que um dia esse mundo vai ter o juízo final, o dia do acerto de contas. Então, o que vai acontecer nesse dia do acerto de contas? Grandes e pequenos vão comparecer diante do trono de Deus. E vai abrir livros. Ali naqueles livros está ali escrito as obras de cada um. Eu tenho obras
né, que não foram corretas diante de Deus, até o momento em que eu me arrependi dos meus pecados. Até o momento em que eu aceitei o meu Senhor Jesus como Salvador e pelo meu arrependimento eu alcancei o perdão por meio da remissão dos meus pecados, por meio de Jesus ter perdoado e ter me lavado dos meus pecados. Então, o que acontece? Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, ela se converte ao Senhor Jesus, ela está pegando o nome dela e está transportando para onde? Para o livro da vida. Para o livro da vida. O nome dela está lá no livro da vida. Porque ela aceitou Jesus, aceitou o plano da salvação. Lembra que nós falamos no último vídeo? Lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando a pessoa crê no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, e ela se arrepende dos seus pecados, se converte dos seus maus caminhos, né? Recebe o perdão de Deus e passa a viver uma nova vida, cujo qual o Espírito Santo regenera ela para uma nova criatura. Então o que ela está fazendo? Ela está transportando o seu nome para o livro da vida. O que acontece se a pessoa não se arrepender dos seus pecados, não se converter? O mar, né? Aqui diz que o mar, o fogo, vai dar conta dos seus mortos. Ninguém vai ficar, essas pessoas que morreram e ninguém conseguiu achar os corpos, né? Aonde elas estiverem, o corpo delas vão vir. Porque todos irão passar pelo acerto de conta. E quem o nome não foi encontrado no livro da vida, vai ser lançado para dentro do lago de fogo. É o que diz aqui no versículo 15 de capítulo 20. Vai ser lançado no lago de fogo, que é o que? A segunda morte. Então, meus irmãos, quando nós viemos aqui, né, o nosso canal aí tem centenas de vídeos, nós aí trabalhando firme em cima das pessoas tomar conhecimento, fazendo um alerta sobre o arrebatamento da igreja, sobre o fim desse mundo. Nós falamos bastante aí sobre juízo final. Quando nós, né, viemos aqui e trabalhamos firme isso, é para que as pessoas sejam salvas. É para que por meio do nosso Senhor Jesus elas possam ter o seu nome conservado no livro da vida. Porque quem vai conservar o meu nome no livro da vida? Sou eu mesmo. Não basta apenas eu aceitar Jesus, eu aceitei Jesus e levar uma vida desregrada aqui. Uma vida aqui que não quero nem saber. Eu tenho que ter meus protocolos espirituais de uma conduta de uma pessoa de Deus. De uma conduta de uma pessoa que verdadeiramente tem dentro de si o Espírito Santo que manifesta os seus frutos. Que é o amor, que é a paz, que é o domínio próprio, a fidelidade, a benignidade. Entendeu? Que é procurar andar no caminho de Deus, de guardar os seus mandamentos, de não viver nas coisas desse mundo, porque esse mundo é sugestivo, mas cabe àqueles que são de Deus resisti-lo. É resistir. A Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então, aonde que você deseja que o seu nome esteja? Em outro livro ou no livro da vida? Porque as pessoas que conservarem o seu nome no livro da vida vão ser exatamente aquelas que vão viver eternamente o novo céu e a nova terra. Porque isso vai acontecer, meus irmãos. Podem falar o que quiser, podem não acreditar, mas o que está escrito na Bíblia vai acontecer. Vai acontecer. Porque pode passar os céus e a terra, mas essa palavra não vai passar. Tá certo? Fica aí o meu apelo a você, tá bom? Que você possa buscar ser cheio do Espírito Santo, permitir ser uma pessoa que o Espírito Santo venha fluir de dentro de você. Busca uma igreja séria, uma igreja que prega, que fala do Evangelho da salvação. Busque
Não seja um desengrejado, não entre numa de ficar falando tudo igreja são a mesma coisa. Olha, não existe instituição perfeita. No meio de... Lá tinha as 7 igrejas, tinha uma que era perfeita, que era a igreja de Filadélfia. Então, existe igreja de Filadélfia por aí, tá certo? Olha, o arrebatamento da igreja vai acontecer e esse mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.